Abra sua Bíblia, segunda carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1 a seguir. Hoje o tema: o vigoroso testemunho de um homem. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Corinto, a igreja de Deus, que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Caia, graças a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Amém? Podeis assentar. Meus amados, estamos hoje começando o estudo da segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Coríntios. Pastor, Paulo visitou Corinto em sua segunda viagem missionária, e lá ele fundou uma igreja. Na sua segunda viagem missionária que ele fez, ele passou por Corinto e fundou a igreja de Corinto, segundo Atos capítulo 18, versículo 1 a seguir. E mais tarde ele escreveu várias cartas para os crentes de Corinto, das quais duas estão incluídas na Bíblia. E as outras duas, pastor? A primeira carta de Paulo aos Coríntios está perdida, mas Paulo menciona lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 a 11, sobre essa suposta carta. A segunda carta que ele escreveu é aquela que está na Bíblia, que é considerada como primeira carta, tá? A terceira carta também está perdida, mas a Bíblia refere lá em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 6 a 9, e capítulo 7, versículo 17. Ali está se referindo à terceira carta, que também está perdida. E a quarta carta é o que está na Bíblia, que está como segunda carta, tá? Esta foi escrita há menos de um ano depois que Paulo escreveu a primeira carta. Nós vimos que Paulo escreveu 1 Coríntios para tratar das divisões da igreja. Nós já estudamos a primeira carta de 1 Coríntios. Como seu conselho não foi ouvido e os problemas não foram solucionados, ele fez uma visita pela segunda vez. Tal visita foi dolorosa tanto para Paulo como para a igreja. Está lá no capítulo 2, versículo 1 de 2 Coríntios. Então o apóstolo planejou uma terceira visita. Porém, devido à sua demora, ele mandou uma carta na frente, que é essa segunda carta de Coríntios, aqui, que é o segundo livro de Coríntios. E depois de escrevê-la, Paulo visitou Coríntios mais uma vez, tá? Que está lá em Atos capítulo 20. E nós estaremos entrando hoje no estudo da primeira carta, da segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. E eu vejo ali no tema o vigoroso testemunho de um homem de Deus. Eu vejo que essa é a sua carta mais autobiográfica. O que é autobiográfica, pastor? É que fala da sua vida, entendeu? Nessa segunda carta, o apóstolo Paulo conta as suas lutas mais renhidas, as suas aflições mais agonias. Nessa carta, Paulo abre as cortinas da sua alma e mostra suas dores mais profundas,
suas tensões mais íntimas e suas experiências mais arrebatadoras. Segundo o escritor, ele afirma corretamente que, mais do que qualquer outra epístola de Paulo, 2 Coríntios, permite-nos sondar os sentimentos íntimos do apóstolo Paulo sobre si mesmo, sobre o seu ministério apostólico e sobre o seu relacionamento com as igrejas que fundava e nutria. Então, pastor, o que nós vamos aprender nessa segunda carta? Nós vamos aprender o sofrimento de um líder, o sofrimento do apóstolo Paulo com a igreja, pela igreja e por a igreja. Nessa mesma linha de pensamento, o escritor diz que nenhum outro livro no Novo Testamento retrata uma angústia emocional, física e espiritual com tanta profundidade e amplitude como nesta segunda carta aos Coríntios. Pastor, ainda falando historicamente, o local e a data dessa carta, nós vemos que após ele ter escrito a primeira epístola aos Coríntios, ele escreveu lá de Éfeso, tá? Lá de Éfeso. Paulo sentiu a necessidade de fazer uma visita dolorosa. Paulo escreveu essa carta aqui, a primeira carta aos Coríntios. Paulo estava em Éfeso, Coríntios está aqui. Essa aqui é o território de Coríntios aqui, tá? Paulo escreveu a carta aos Coríntios daqui de Éfeso. Na segunda viagem, Paulo passa por Coríntio, faz a viagem, passa por Éfeso. Quando chega em Éfeso, Paulo escreve uma carta aos Coríntios. Depois Paulo volta, quando está na Macedônia, ele escreve a segunda carta aos Coríntios. Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios quando estava na Macedônia, tá? Paulo escreveu a primeira carta quando estava em Éfeso. Então nós vemos aqui o local e a data da carta. Paulo sentiu necessidade de fazer uma visita dolorosa. Que visita dolorosa? Por que a visita tinha que ser dolorosa? Porque na primeira carta, Paulo manda uma carta para a igreja, chamando a atenção, corrigindo, entendeu? Paulo manda uma carta para a igreja, para que a igreja se arrependa de alguns acontecimentos que estavam acontecendo, para que a igreja mude algumas atitudes que estavam acontecendo na igreja. A igreja não acatou, a igreja não obedeceu. Então Paulo teria que fazer uma visita dolorosa. Que visita dolorosa é essa, irmã Clédes? É aquela visita onde o pastor chega e tem que colocar as coisas em ordem, tem que disciplinar, tem que trocar, tem que mudar. Pastor, tem que chamar atenção? Sim, isso aí não é muito bom para o líder. O líder gosta de chegar, de elogiar, de motivar, de ensinar. Agora o líder, para corrigir, dói mais nele do que na pessoa sendo corrigida. Sem contar nas rebeliões que acontecem, nas manifestações que acontecem paralelo, por fora, acerta a igreja e acerta o líder. Paulo, ele sentiu a necessidade de fazer uma visita dolorosa a Coríntio e voltar. Dolorosa por causa das relações tensas entre Paulo e os crentes ali daquela igreja. Naquela época, Lucas não registra essa visita no livro de Atos. Entretanto, ele pode ser deduzido nos trechos de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 14, que diz o que lá? Lê lá para nós. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 14. Outro já vê no capítulo 13, versículo 12. Eis que estou pronto para
pela terceira vez ir ter convosco, e não vos serei pesado. Tipo assim, não precisa se preocupar, porque eu não vou querer nada de vocês. A minha ida aí é para colocar as coisas em ordem, entendeu? Porque hoje, né, nós temos que cuidar um pouco, porque hoje certas idas são por interesses. Paulo nos ensina que ali ele estava querendo ir lá, mas ele estava querendo fazer o que? Ele só estava querendo ir lá para colocar as coisas em ordem. E ele já avisa, ele já fala na carta aqui, ó: ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. O que Paulo estava querendo se referir com essa palavra? Eu vou lá investir em vocês, eu não vou lá para vocês investir em mim. Apóstolo Paulo era pai da igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios era filhos da fé do apóstolo Paulo. Por isso que a Bíblia diz: não é para os filhos entesourar para os pais, mas é para os pais entesourar para os filhos. O que o apóstolo Paulo estava querendo dizer isso? Que ele estava indo lá investir nos filhos, ele estava indo lá orientar os filhos, ele estava indo lá proteger, cuidar dos filhos. Capítulo 13, versículo 12, o que diz? Saudai-vos uns aos outros com os ósculos santos, todos os santos vos saudar. Eu acho que os irmãos lá não estavam saudando uns aos outros com os ósculos santos, não. Eu acho que o negócio lá estava aí, bro, beleza, só meu, aí, pá, né, pó, pi, pu. Não era a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, né? Nós já falamos sobre isso aí. Outra coisa que nós vemos aqui é o conteúdo da carta. Aqui, ó, nós vemos que a cidade de Coríntios está aqui, tá? E a carta, a segunda carta aos Coríntios foi dali da Macedônia, tá? Pastor, o conteúdo da carta, dessa segunda carta, nós vemos que a palavra-chave dessa carta é consolo. Consolo. O escritor diz que o consolo é o grande tema de toda a carta de 2 Coríntios. Consolo, ela está cheia do começo ao fim de sofrimento que se transforma em júbilo. Paulo conta suas experiências de sofrimento, de perseguição, de sura, mas ele logo atrás ele conta o consolo, logo atrás ele conta a vitória, logo atrás ele conta a derrota do inimigo e a vitória na vida dele por aquele sofrimento. Eu vejo sofrimento que se transforma em júbilo, fraqueza que se transforma em força, e derrota que se transforma em triunfo. O escritor diz que a epístola começa com consolo. Capítulo 1, versículo 3 diz o quê? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Capítulo 13, versículo 11, que é o final da carta. Começo da carta: bendito seja o Deus de misericórdia. Começa essa carta com consolo. O versículo final, capítulo 13, versículo 11, termina também com consolo. O que diz lá? E o Deus de amor, e o Deus de paz, o que diz lá que eu não ouvi? Não ouvi de novo. E o Deus de paz, o Deus de amor e paz será convosco. Consolo no começo da carta e consolo no final da carta. Pastor, no meio da epístola temos a razão para o consolo. Capítulo 9, versículo 8, o que diz ali? Qual que era a razão do consolo?
bem alto, para que todos possam ouvir. Olha aqui, ó. A fonte do consolo era essa gloriosa verdade: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Capítulo 12, versículo 9 de 2 Coríntios. O escritor diz que no original dessa carta, o verbo consolar é usado 18 vezes e o substantivo consolação 11 vezes no original, nesta carta, tá? Agora, pastor, uma saudação aos irmãos. Capítulo 1, versículo 1 e 2. O que diz ali, bem alto? Quem achou pode ler, nós só temos pouco tempo para... Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus, que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Caia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Olha só que interessante, bem diferente das cartas escritas hoje. Por que, pastor? Porque as cartas primitivas, elas traziam o nome e a saudação do remetente no início da correspondência. E hoje, aqui eu tenho uma carta, a carta da declaração do final da escravatura do Brasil. Está aqui a carta, eu acho que é a carta da Lei Áurea, né? Aqui começa a carta, o conteúdo, o título da carta, conteúdo e a assinatura de quem escreveu a carta está no final. Você já escreveu uma carta, embora hoje você manda e-mail, mas é a mesma coisa. Você escreve o conteúdo embaixo, fulano de tal. Agora as cartas naquela época, elas começavam diferente. Elas começavam assim, ó: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, o nome da pessoa que era o autor da carta, e colocava o nome primeiro, não no final. E nisso eu vejo a saudação. Paulo, ele apresenta como representante de Cristo. Ele se apresenta ali, ó, no capítulo 1, versículo 1 de 2 Coríntios, como é que ele se apresenta. Aí nós aprendemos que nos dias de hoje, muitos pregadores, muitos cristãos não estão se apresentando mais do jeito que Paulo nos ensina. Entendeu? Paulo, ele se apresenta como Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Não Paulo, apóstolo da Heavensong. Não Paulo, apóstolo da Assembleia. Não Paulo, apóstolo da Universal. Não, Paulo apresenta-se como Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. E é ali que começam os problemas. Me diz para quem você trabalha que eu digo: que negócio é esse? Entendeu? Pastor, quando eu vejo Paulo se apresentando, a palavra apóstolo quer dizer enviado. Nós já falamos sobre o apostolado de Paulo. Cristo chamou dentre seus muitos discípulos 12 discípulos, 12 apóstolos. Com a morte de Judas, muitos discípulos. Com a morte de Judas Iscariotes, o Matias foi escolhido para substituí-lo. Lá em Atos diz isso. Mais tarde o próprio Senhor Jesus apareceu a Saulo, salvou-o, chamou-o, comissionou-o para ser apóstolo junto aos gentios. As credenciais de um apóstolo eram: primeiro, ser testemunha ocular. O que é testemunha ocular? Testemunha ocular é que viu. Testemunha ocular da ressurreição de Cristo e realizar, pelo poder de Deus, sinais e maravilhas. Pastor, Paulo foi testemunha ocular?
Paulo viu Cristo? A Bíblia diz que Paulo viu. A Bíblia diz que o próprio Cristo se apresentou pessoal para Paulo. Entendeu? A Bíblia diz. Por isso que ele foi considerado apóstolo. Ele se considerava apóstolo, embora o povo não acreditava, mas eu sou apóstolo, eu vi o Cristo ressuscitado, e era necessário que Paulo visse esse Cristo ressuscitado, porque ele estava matando o cristão por causa desse Cristo que ressuscitou. Então Deus teve que aparecer para ele, Deus teve que se mostrar para ele: Paulo, por que tu me persegues? Eu não estou perseguindo você, está perseguindo sim. Quem és, Senhor? Quem és, Senhor? Eu sou o Cristo, aquele que tu persegues. Eu sou o Nazareno, o filho do carpinteiro. Eu sou o que mandei o Estevão pregar e você foi lá e matou. Eu sou. Entendeu? Pastor, quando eu vejo o apóstolo Paulo aqui falando, Paulo, embora chamado para fora, chamado fora do templo, viu a Jesus ressurreto e selou seu apostolado com milagres e prodígios. A Bíblia diz que onde Paulo passava, milagres aconteciam, libertações aconteciam, prisões eram derrubadas. Por quê? Porque ele tinha sinal de maravilhas, que era um sinal do apostolado. Outra coisa que nós vemos o escritor diz que falsos apóstolos, embora usasse esse nome, título, apóstolos de Cristo, usurpavam um título que não lhe pertencia. Por que isso? Por que será? Hoje nós vemos muitos, né? Mas esse nome não lhe pertence. Posso dizer, mas não me pertence esse nome, porque a Bíblia diz que precisava ter visto Cristo ressurreto. Entendeu? Sabe o que é Cristo ressurreto? É ver o Cristo, ver, é provar, é dizer, ele ressuscitou. Visão, imagem eu posso ver, mas a Bíblia diz que Paulo viu o Cristo. Ele viu o Cristo. Pastor, outra coisa que eu vejo o apóstolo Paulo ensinar para nós, aqui nessa segunda carta aos Coríntios, eu vejo que a Bíblia nos ensina que Paulo demonstra convicção do seu chamado. Capítulo ali 1, versículo 1 diz: pela vontade de Deus e o irmão Timóteo. Paulo tinha convicção do seu chamado. Paulo tinha visto o próprio Deus. Podia vir o que quiser dizer, tu não tem chamado. Paulo dizia: eu tenho chamado. Ele tinha convicção, ele tinha certeza. Por isso pode botar uma pessoa, irmão, se você tem convicção do chamado, pode te botar na cadeia, pode te botar na cova, pode te botar na fornalha, pode abandonar os pais, pode fazer o que quiser. Você vai ficar sozinho, vai para a ilha de Pátimo, vai para o deserto, vai aonde tu estiver. Tu tendo convicção do teu chamado, Deus está contigo. Toda palavra que sair da tua boca não voltará vazia. Paulo tinha convicção, pela vontade de Deus e o irmão Timóteo. Paulo não havia constituído a si mesmo apóstolo. Ele não tinha se consagrado sozinho. Ele não tinha dito: agora eu vou ser pronto, como muitos acontecem nos dias de hoje. Vou abrir uma igreja e eu mesmo me intitulo e pronto. E aí eu vou intitulando. O que aconteceu depois da divisão do povo de Israel? O reino norte ficou com Jeroboão. E aí, pastor, um homem do Egito foi lá, construiu o templo e consagrou sacerdotes, mas esses sacerdotes não eram da linhagem de Arão. Mas o que acontecia? Acontecia que acabou contaminando, acabou influenciando aqueles que frequentavam a igreja, o templo lá em Jerusalém, e esse povo, em vez de ir para Jerusalém, acabou sendo desviado para um falso templo, o templo da idolatria, o templo de uma falsa consagração, o templo de uma pessoa que não tinha chamado para o apostolado e para o sacerdócio. Quando eu vejo aqui, o seu chamado veio do céu,
A sua vocação tinha origem na própria vontade de Deus. Ao lado do apóstolo está o seu filho próprio, o seu filho na fé, Timóteo. Paulo, ele tinha fruto. Paulo, ele não andava sozinho. Paulo, onde ele estava, ele passava alguma coisa para aqueles que estavam perto dele. Por quê? Porque o filho estava crescendo. O filho estava crescendo, e é o pai que tem que tesourar no filho, e não o filho tesourar no pai. Aonde Paulo ia, o filho Timóteo estava do lado, estava aprendendo. Tanto é que um dia Paulo foi expulso de uma cidade. Paulo tinha um filho bem crescidinho, já bem ensinadinho. Paulo falou bem assim: agora é você, vai lá. E o Timóteo foi, jovem, foi. Por quê, pastor? Porque aprendeu a ter convicção do seu chamado. Irmão, irmã, tenha convicção do teu chamado. Tenha convicção do teu chamado. Valorize o teu chamado. Pastor, ao lado do apóstolo estava seu filho. Ele tinha servido a igreja local de Coríntios. Capítulo 18, versículo 5 de Atos. O que diz ali? Lê para nós em Atos capítulo 18, versículo 5. Quem era esse jovem Timóteo? Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Deduzimos que Timóteo tinha voltado da sua visita aos coríntios e estava agora na presença de Paulo. Outra coisa interessante que eu vejo aqui, nessa segunda carta, no início da segunda carta, eu vejo que Paulo dirige a igreja de Deus. Quem é a igreja de Deus, pastor? Quem é a igreja de Deus? Nós somos a igreja de Deus. Pastor, olha só que interessante. Capítulo 1, versículo 1, ainda interpretando esse versículo. A igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia. Pastor, Coríntios, Acaia, não entendi. Coríntios era uma cidade. Aqui eu vou mostrar para vocês. Olha aqui. Aqui é Coríntios. Entendeu? Acaia é uma província. Lembrando que esse território todinho aqui, estava sob domínio dos romanos. Então Roma, ele separou em província para colocar um líder lá político para cuidar. Então Coríntios aqui fazia parte dessa província aqui, tá? Nós temos aqui, Paulo estava em Coríntios, mas a carta, essa segunda carta aos Coríntios, irmã Tainara, não era só para a igreja de Coríntios, mas era para as igrejas da Caia também. Lembrando que a palavra de Deus, ela não é só para ser pregada nos templos, ela é para ser pregada nos presídios, ela é para ser pregada na periferia, ela é para ser pregada lá na colônia, ela é para ser pregada lá fora. A carta está se referindo aos irmãos de Coríntios e todas as igrejas da Acaia. Por que, pastor, Coríntios? Olha que interessante. Olha só que interessante. A igreja tem um dono absoluto e ela é de Deus. Não é nossa nem a denominação, ela é de Deus. O escritor diz que com frequência Paulo considera as igrejas possessão de Deus. Entendeu? A igreja não é do pastor Davi, a igreja não é do apóstolo Juarez, a igreja não é do Bezerra da Costa, a igreja é de Deus. E quando nós colocarmos esse patrimônio na responsabilidade de Deus, nós vamos estar seguros. Sabe por que as igrejas começam a se dividir? Nem vou dar exemplo. Sabe por que as igrejas começam a se dividir? As convenções começam a se dividir. Por quê, pastor? Porque se prega mais o nome do líder, se prega mais o nome do pastor do que o nome do próprio Cristo. E eu não tenho medo de falar isso, porque eu não tenho
nenhum vínculo com ninguém. O meu vínculo é com a palavra. Eu fui consagrado pela palavra. Os pastores que me consagraram pela palavra. E até hoje eu tenho eles como referência, porque eles estão na palavra. Saiu da palavra, já saiu da minha referência. Porque o meu vínculo é com o homem lá em cima, não com o homem aqui de baixo. Pastor, o que aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando? Olha aqui que interessante. Isso nos faz lembrar de que as igrejas não são propriedades propriamente meras associações de indivíduos que pensam de maneira semelhante, dotados de pendor religioso, mas comunidades pertencentes a Deus, com quem gozam um relacionamento especial. Ainda diz: a igreja de Deus está em Corinto, está em toda a Acaia. O apóstolo Paulo fala ali em capítulo 1, versículo 1. Essa igreja, ela está em Coríntios, ela está na Acaia, ela está onde, pastor? Está em São Paulo, ela está em Nova York, ela está em Tóquio, ela está em Londres. É a igreja de Deus, ela é universal, ela está em todo lugar. A Bíblia diz: aonde estiver 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei no meio deles. Outra coisa que a Bíblia diz é que se alguém chamado das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, da perfeição, da perdição para a salvação. A igreja de Deus é transcultural, interdenominacional e universal. A igreja de Deus não faz acepção de pessoa. A igreja de Deus não faz acepção de raça. A igreja de Deus não faz acepção por causa de material, poder aquisitivo. A igreja de Deus não despreza o doente, não despreza o necessitado. A igreja de Deus, ela está de portas abertas para quem quiser vir ao Senhor Jesus. O próprio Jesus falou: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Hoje as igrejas que nós vemos hoje na face da terra, cansados e oprimidos, leprosos e doentes, não tem mais acesso dentro da igreja. Entendeu? Não tem mais acesso dentro da igreja. Outra coisa que nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando, que na saudação à igreja coríntia, Paulo inclui todos os santos em toda a Acaia. Capítulo 1, versículo 1. Isso levou o escritor a afirmar que a carta não foi escrita exclusivamente para a igreja de Coríntios, mas também para todos os crentes espalhados pela província da Acaia, e estavam ligados à igreja de Coríntios. Pastor, essa carta ela passou pela igreja de Coríntios, depois ela foi para todos os santos da Acaia. Essa carta percorreu a Europa, percorreu a Ásia, percorreu a Judéia, percorreu o Brasil, percorreu a Austrália e está ainda hoje nos ensinando essa carta. Por isso que essa carta não foi só para a igreja de Coríntios, essa carta foi para todos os santos da igreja de Deus. E eu me considero dentro dessa igreja, eu me considero parte desse povo. Então essa carta atingiu a mim, e eu creio que atingiu você também. Outra coisa que o apóstolo Paulo fala aqui, nessa carta de 2 Coríntios, Paulo roga as bênçãos mais excelentes. Mais excelentes Paulo roga para a igreja. Paulo não era aquela pessoa que rogava as bênçãos mais excelentes para só os seus prediletos, só para seus parentes ou sua vida. Não, Paulo rogava as bênçãos mais excelentes para a igreja. O que diz no capítulo 1, versículo 2? Lê lá para nós. Graça e paz. Você sabe o peso que tem essas duas palavras? Graça e paz era a típica saudação do apostólico dos crentes, Pastor, como é que eu vou tocar nesse assunto de novo? Como é que você cumprimenta os teus amigos? Você que é um cristão. Como é que você cumprimenta?
Você que é um cristão, a Bíblia diz que do cristão tem que sair palavra de vida. Então você cumprimenta lá, e aí, cara, beleza, tá caindo, beleza, tá. E aí, onde é que fica a bênção que Deus mandou você pregar, que Deus mandou você falar? O apóstolo Paulo fala aqui, que o cumprimento dele era graça e paz. Por quê, pastor? Porque a paz não existe se não tiver a graça, e não tem graça se não tiver a paz. O que é a graça? O que significa a palavra graça? Favor não merecido. Então, peraí, para mim ter paz eu preciso de graça. Para mim ter paz eu preciso de um favor não merecido. Para mim ter paz eu preciso do Jesus crucificado. Para mim ter paz eu preciso aceitar Jesus. Eu preciso reconhecer Jesus. Eu preciso acreditar em Jesus. Eu preciso andar com Jesus. Eu preciso confiar em Jesus. Eu preciso acreditar na palavra de Jesus. Para quê, pastor? Para que eu tenha a verdadeira paz. Então o cristão, ele depende da graça e ele tem a verdadeira paz. Por isso que o apóstolo Paulo, ele podia dizer graça e paz, porque ele tinha a graça de Deus e ele tinha a paz de Deus. Se você tem, você pode compartilhar com quem não tem. Só compartilha com quem não tem. Só pode dar o que você tem. Pastor Marcos Feliciano, quando ele era atacado muito pelas perseguições, as pessoas perguntavam para ele: mas pastor, você vai deixar? Aí o pastor sempre falava assim: cada um dá o que tem. Cada um dá o que tem. Paulo falava graça e paz. Graça e paz. Eu acho interessante que a graça, essas duas bênçãos sintetizam a essência da salvação. Primeiro, a graça é a causa da salvação e a paz é o resultado da salvação. A graça é a causa, a paz é o resultado. Graça e paz inclui todas as coisas boas que podem vir a acontecer a um pobre pecador desde o lado do céu. Entendeu? Olha aqui, tanto a graça quanto a paz têm origem em Deus. Pastor, a graça teve origem em Deus? A graça teve origem aonde, pastor? A graça teve origem no coração de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele quer não pereça, mas tenha a vida eterna. A graça teve origem no coração de Deus e foi executado através do seu Filho, um favor não merecido. E a paz, pastor, também teve origem no coração de Deus. Sabe por quê? Porque o meu Deus é um Deus de paz. Ele é a paz. Se você tem Deus no coração, aonde tu estiver, tu vai transmitir paz. Paz. Eu me sinto tão bem quando estou do lado daquela pessoa, daquele irmão, daquela irmã, Por quê, pastor? Porque transmite paz. Sentimento não é de guerra, o sentimento é de paz. Tanto a graça quanto a paz veio do coração de Deus, tem origem de Deus. Não há graça sem paz, não há paz sem a graça. Não há graça nem paz fora do Pai e do Filho. Pastor, lê lá em João capítulo 20, versículo 17, o que diz a palavra de Deus quando se refere à graça e à paz. João 20, 17. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai meu Deus e vosso Deus. O que Jesus estava falando? Vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Jesus estava se colocando em quem? Lugar de irmão. Aqui na terra Jesus era o nosso irmão. Então se você aceitar a mim, você é filho do Pai. Se você me rejeitar, você está rejeitando o Pai. Outra coisa, a palavra chariz quer dizer graça, refere-se ao dom imerecido de Deus, que nos revela seu cuidado e ajuda. Tal graça foi primeiramente demonstrada pelo envio do seu Filho ao mundo a fim de efetuar a salvação à humanidade. Gálatas capítulo 3, versículo 16 diz bem assim, como mediador agora.
que é mediador? Mediador é aquele que fica no meio, liga duas partes, liga o homem com Deus. Jesus foi enviado como um mediador. Gálatas capítulo 3 versículo 16 diz: ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua posteridade. Não diz é a posteridade como falando de muitos, mas como de uma só, é a tua posteridade, que é Cristo. A promessa que Deus fez a Abraão é para a posteridade de Abraão, é para ir de geração em geração até atingir eu e você. Não era só a geração de Abraão. Deus falou para ele: e a tua posteridade, entendeu? E a tua posteridade, abençoarei quem te abençoares, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. Essa bênção não era só para Abraão, essa bênção não era só para a descendência lá dos judeus, essa bênção é para a posteridade que viria depois de Abraão, que é eu e você, nossos filhos, e ainda quem vai nascer mais para frente, se Jesus não voltar. Outra coisa que eu vejo aqui é uma exaltação a Deus. Pastor, quando o apóstolo Paulo fala sobre a posteridade de Abraão, eu vejo algo interessante. Abre a Bíblia lá em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. E um que diz o quê? Bem alto, filho. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei-te em uma grande nação, e abençoarei-te e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Olha só, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pastor, existem duas promessas aqui. Olha que interessante. E versículo 2 diz bem assim, ó: graça e paz, né? Estamos falando de bênção, estamos falando de graça, misericórdia e paz, que é resultado. Olha o que Deus prometeu para Abraão, capítulo 12, versículo 2: e far-te-ei uma grande nação. Aí está falando do povo judeu. Aí está falando do povo judeu. De ti farei uma grande nação. Está falando do povo judeu. Os descendentes de Abraão, Isaac, Jacó, os judeus. Agora, pastor, dos judeus tem uma promessa para nós, gentios, que está onde? Está aqui no versículo 3: e abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Aí não está falando só do judeu, aí está falando do brasileiro, do australiano, do japonês, do africano, entendeu? E do catarinense, tá? Todas as nações da terra. Paulista também. Como? Rondoniense também. Sul também, olha, 2 votos para o sul aí. Viu? Todas as nações da terra, pastor. Quando eu vejo o apóstolo Paulo falando aqui nessa segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, eu vejo o apóstolo Paulo ele cumprimentar os irmãos, graça e paz. Eu vejo o apóstolo Paulo ele falando para os irmãos algo interessante aqui nessa segunda carta, que ele mostra aos irmãos da segunda carta aqui, ó: graça a vós e paz da parte de Deus. Essa graça e essa paz não é da parte de homem, porque a paz que o homem dá, ela é uma paz passageira, ela é uma paz que não dura. Pastor, eu tenho uma paz, eu estou em paz, minha casa está cheia de câmera, minha casa está cheia de segurança, posso dormir em paz. Se um dia falhar, sair a força, alguma coisa, falhar uma câmera, você está morto. Agora, a paz que Jesus nos dá, não. A paz que Jesus nos dá,
A Bíblia fala bem assim, ó, em paz me deitarei e dormirei, porque sei que tu está conosco. Fala aí. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. Isso é o quê? Isso significa o quê? Paz. Mas só pode falar uma coisa dessa: em paz me deitarei e dormirei, porque só tu me faz habitar. Peraí, se é Ele que faz habitar, é porque está envolvendo a graça, favor não merecido, né? Dá para dormir em paz? Graças a Deus, pastor, dá para dormir em paz, embora às vezes a gente fica sem sono, mas não desprotegido. Muitas das vezes a gente fica atribulado, mas não fora do esconderijo do Altíssimo, entendeu? O sono que eu estou falando não é o sono da carne, é o sono de tranquilidade de espírito. É o sono que você está tranquilo, pastor, mas o amanhã a Deus pertence. O hoje pertence para mim. Eu tenho que fazer acontecer hoje. E amanhã, pastor? O amanhã é Deus que vai permitir. Se eu entrar o dia do amanhã respirando, eu vou ter que fazer acontecer o dia de amanhã. Agora, se eu não entrar respirando, já estou na glória, já estou lá no meio do povo lá. Meus amados, para nós encerrar ainda, nós vemos aqui, ó, no versículo 3, que nós vamos falar no próximo culto, nós vamos falar sobre a exaltação. Versículo 3 diz bem assim, ó: bendito seja o Deus de Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Só esse versículo já dá uma pregação. Bendito seja o Deus de paz, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, o Deus de toda consolação. Por que o apóstolo Paulo escreve essa carta já se referindo de consolação, falando de consolação? Porque o que nós vamos estudar dentro dessa carta, meus amados, dentro desses cultos, desses estudos, vai trazer uma experiência muito forte na nossa vida. Sofrimento do apóstolo Paulo, as provações do apóstolo Paulo, as tribulações, o sofrimento, as suras que ele ganhava por fazer o bem, muitas das vezes, a falta de credibilidade que vinha da parte da igreja, que vinha da parte do povo, que vinha da parte dos parentes, muitas das vezes, ele sofria, a ponto de ter que fugir dentro de um cesto, a ponto do povo não acreditar que ele estava convertido. Paulo sofreu um bocado, e nós vamos aprender, né? Semana passada eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa falou: pastor, você tem certeza que foi Deus que falou? Eu falei: irmão, Deus falou. Se você não acreditar, não vai acontecer, mas Deus falou. Deus fala. Pastor, mas por que não acontece? Porque você não acredita que Deus fala. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu queria que Deus falasse aqui, assim: irmão Odair, tal. Não, irmão. Deus fala no louvor, Deus fala na leitura, Deus fala no hino, Deus fala na mensagem, Deus fala na adoração, Deus fala até no acontecimento que acontece na rua ali, Deus fala, e você não está ali prestando atenção, sensível à voz de Deus. Você quer que Deus venha assim e fala teu nome, diga para você. Não, se Deus não quiser fazer isso, Ele não faz. Deus não tem filho predileto? Ou tem filho predileto? Não tem filho predileto. Deus não tem queridinho. Quando os discípulos estavam lá no lado de Jesus, lá pediram: ó Jesus, a mãe de dois discípulos lá, tinha dois filhos lá: ó Jesus, escuta, quando tu estiver lá em cima no céu, lá, tu reserva o da direita para o meu filho e o da esquerda para o meu filho, entendeu? Tipo assim, você dá prioridade, né? Você sabe que, né? Graças a Deus que aqui não tem isso. Mas na época de Jesus tinha. Na época de Jesus tinha acepção de pessoa. Preferência
preferência pelos mais queridinhos, aqueles que, esses vão ser favorecidos, e aqueles que não, esses não são favorecidos, irmão. Esse tipo de pessoa eu quero distância. Sabe por quê? Porque são pessoas que só te prejudicam. Se você não faz isso, eles te abandonam. Foi o que fizeram com Jesus. Jesus, quando os discípulos viram que ele não ia mudar a palavra dele, começaram. Pedro, já não queria nem se envolver. Não conheço esse homem. O Judas já foi lá com o preço de escravo, pegou e vendeu Jesus. Eu acho interessante que o preço que o Judas vendeu Jesus foi o preço de um escravo, 30 moedas de prata. E ele viu que esse dinheiro foi maldição para ele. Ele foi lá e devolveu para o templo, porque esse dinheiro não era dele, esse dinheiro era da casa do Senhor, era dinheiro de câmbio sujo. Pastor, nem os sacerdotes não queriam esse dinheiro, porque era dinheiro sujo, era dinheiro de traição, era dinheiro de sorte. Pastor, o que fizeram? Ele foi lá e negociou com os sacerdotes. Negociação. Entendeu? É bem diferente de uma oferta. Você está vindo oferecer a oferta ao Senhor, você está oferecendo para o Senhor. Agora, Judas não. Judas foi lá e quis negociar. Eu vou negociar. Eu dou e vocês pegam. Entendeu? Não, vocês me dão e eu entrego. Quantas pessoas hoje na igreja ou nas igrejas vão para a igreja para negociar, tentam negociar. O jovem rico, ele chegou para Jesus e disse bem assim: escuta, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou bem assim: tu conhece os mandamentos? Sou graduado, tenho teologia, tenho pós-graduação, tem isso, tem aquilo, sei de cor e salteado. Beleza, Jesus já começou da metade para cima. Nem falou os 3 primeiros mandamentos, já falou lá em cima: honra teu pai e tua mãe, papá. Mas onde é que está o honra a Deus? Onde é que está colocar Deus em primeiro lugar? Onde é que está o não terás ídolos? Pastor, Jesus falou bem assim: olha, então eu vou fazer um teste contigo, vai lá e vende tudo que tu tem, reparte com os pobres, Ele era um homem rico. Jesus jogou ele lá na periferia. Você vai ter que ir lá ajudar aqueles que até agora talvez você só se aproveitou. Não, muito daqueles lá que eu vou ter que agora ir lá ajudar, eu escravizei, eu tirei tudo. E agora, pastor? Vai ter que ir lá devolver. Não faço isso não. Pois é, então o que Judas fez? Judas foi lá entregar Jesus. Isso já estava sendo negociado faz tempo. Isso já estava sendo tramitado faz tempo. Uma pessoa que andava do lado de Jesus, era ensinada por Jesus, era abençoado por Jesus, e agora, pastor, está negociando para atrair Jesus. Quem sabe ele pensava que ia receber alguma coisa, não de Jesus, mas do sacerdote. Quando eu falo do sacerdote, estou falando da religião. Entendeu? Hoje tem pessoas que negociam certas coisas, pensando que a religião vai levar eles a algum patamar de santidade lá em cima. Não. Cuidado, porque Jesus não se negocia. O Judas foi lá e negociou Jesus. Pegou o dinheiro que não era dele. O dinheiro que foi negociado era da igreja. Quem pagou Judas foi os sacerdotes. O dinheiro era da igreja. Recebeu aquele dinheiro, entregou o mestre, e depois ele viu que aquele dinheiro serviu de maldição. O que eu vou fazer com esse dinheiro, irmão Clédes? Não dá para fazer nada. Não dá para fazer nada. Por quê? Porque eu pensava que eu ia lucrar entregando Jesus, mas não deu nada, é preço de um escravo. Entendeu? O lucro que Jesus te dá são lucros celestiais, não terrenos.
Entendeu? A abundância que Jesus te dá não são aqui nessa terra, embora Ele te abençoe aqui nessa terra, mas o nosso bruto está lá em cima, e o lucro que o Judas queria ganhar aqui embaixo. E quando ele pegou o dinheiro, aí que ele se tocou: nossa, 30 moedas de prata? Para que eu vou fazer tudo isso aqui por causa de 30 moedas de prata? O que ele fez? Diz a Bíblia que ele foi lá, voltou lá na igreja. Não quero, devolvo. Não, esse dinheiro não é mais nosso. Não, mas eu quero dar de volta. Não, esse dinheiro não é mais nosso. Esse dinheiro é teu. O nosso é o Cristo. Esse dinheiro é teu. Mas eu não quero, esse dinheiro vai trazer maldição. Se vira, você escolheu pegar esse dinheiro. O que ele fez? Ele pegou e jogou esse dinheiro para dentro do templo. Não adiantou os sacerdotes varreram esse dinheiro para fora, não envolveram o dinheiro mais na igreja, porque era um dinheiro de sangue. O que fizeram? Compraram um terreno para fazer cemitério. E até hoje Israel, lá do lado de Jerusalém, está desvalorizado por causa desse terreno. Esse terreno foi o que Judas foi se enforcar. Vale de Gion. Judas foi lá no mesmo dia, entregou o dinheiro, 30 moedas de prata, e foi lá e só que quebrou o galho, caiu em cima de um cepo, se estrebuchou todo, ficou lá, porque era sábado. Não se podia mexer em defunto. Eu acho interessante que então ficou o obreiro lá o sábado, a Páscoa todinha, fedendo lá. Os chacais, os cachorros do mato, os lobos, os corvos, lá num obreiro que andava assim com Jesus. Não se podia tocar em defunto. Olha que interessante, Jesus sofrendo por causa de um que traiu. Esse está sofrendo porque traiu, esse está sofrendo porque perdoou o que traiu. Depois esse terreno ficou tão desvalorizado, ninguém comprou mais, baixou tanto o preço, que chegou a ter o preço de um escravo. Os sacerdotes foram lá e usaram esse dinheiro para comprar esse terreno. E até hoje Israel tem cemitério na frente da cidade por causa disso. Qual é a cidade que coloca um cemitério na frente? Negociou, não se vai para a igreja para negociar. Não se negocia. Você vai ver, escuta o que eu estou falando, meus amados irmãos. Escuta, 2018 está entrando aí. Vai ter muitos púlpitos negociando de novo. Vai ter muitos líderes, igrejas cristãos negociando de novo, pastor. As mesmas pessoas que negociam são as mesmas que depois dizem: fora ele, fora aquele, fora aquilo, corrupção, ladrão. Mas são negociadores, são Judas dentro da casa do Senhor. Primeiro eles entregam e depois eles querem devolver o dinheiro. É o que fazem hoje na política. Primeiro você trai, primeiro você se corrompe, primeiro você vende o teu voto, primeiro você deixa esses ladrões subir em cima dos púlpitos, pegar a tribuna, falar, se mostrar diante da igreja como são cristão. Não são, não. Até o ponto aí atrás eu vi a Dilma chorando, eu vi o Lula fazendo oração, mas estão aí roubando do povo. Estão aí derrubando as igrejas lá no Brasil. Estão incentivando o povo a se machucar. Estão aí permitindo aborto, casamento gay. Pastor, eu não posso contaminar a casa do Senhor. Eu não posso negociar com esse povo aí de fora. Não tem negociação. Não tem negociação. Se eu negocio com eles, eu estou traindo Jesus. Não vale a pena, pastor, mas é tantos bilhões, é tantos mil que vai cair na conta. Pode cair na conta, até agora vai ser bom, mas depois vai ser valor de escravo, vai ser preço de escravo, não vai valer a pena.
Olha quantos milhões que esses camaradas roubaram, estão na cadeia. Ei, psiu, olha quantos dólarzinhos que você ganha com o teu suor. É sofrido, né? Muitas das vezes soa, sofre, dá dor, mas você está aqui, filho. Você está aqui adorando a Deus, livre. Se você quiser pegar a tua família e ir na sorveteria, comer um sushi, vai lá, você está livre. Você não precisa usar tornezeleira, você tem a graça e a paz na tua vida. Por isso que eu convido você a não negociar com Satanás e nem com o inferno, porque é preço de escravo. Esse dinheiro é maldito, esse dinheiro só te traz maldição. Judas perdeu a vida, perdeu o ministério, perdeu a família, perdeu tudo, e ainda ninguém pôde ir lá fazer tipo assim, vamos lá recolher o corpo, botar no caixãozinho, fazer, não, era Páscoa, não podia tocar em defunto, só no domingo, primeiro dia da semana. Mas aí, filho, já estava fedendo corvo lá, quem é que vai querer ir lá no Catingueira? Olha o escândalo que deu para a igreja, entendeu? Era 12 discípulos, irmã Zélia, 12. E um fazia parte da liderança ainda, porque o Judas era tesoureiro. E agora, pastor? Pois é, o que aconteceu com fulano? Você viu? Quem sabe tem aqueles ainda, né? Tem aqueles amigos da onça, né? Tem os amiguinhos da onça que falam mesmo, eu também pegou a corda podre. Se tivesse pegado uma corda nova, não teria se machucado. Teria morrido, mas não se machucado. Porque tem gente que tem essas ideias, né? Meia maledicente. Judas, ele foi lá sozinho. Pastor, e Judas, ele pecou sozinho? Não, eu vejo muitos discípulos ali que andavam com Jesus, mas quando chegava na hora de provar que era cristão, eles recuavam. O Pedro foi um que uma criada chegou e disse bem assim, tu és um, né, que nem deles lá, né? Não, sim, tu também estava com ele lá, né? Quem sabe ele pensava que ia morrer junto. Mas olha só, que miserável, né? O cara lá no Monte das Oliveiras não fazia nem 12 horas, ele tinha falado, Jesus, eu vou morrer no teu lugar, eu vou morrer no teu lugar, eu vou morrer no teu lugar. E agora a criada vem ali e diz, tu também é um deles, né? Não. Tu também é um deles? Não. Para quem estava querendo dizer que ia morrer no lugar de Jesus, agora não quer nem participar do grupo de Jesus. Não negocia o que Deus colocou na tua vida. Pastor, mas eu vou sofrer, sofra. Pastor, eu vou ser motivo de piada, seja motivo de piada, mas não negocia. A graça e a paz, ela pertence somente àqueles que não negociarem a Jesus Cristo. Se você negociar Jesus, você fica sem a graça, não vai ter a paz. Se você não negociar, se você permanecer com Ele, tu pode ter certeza, tu vai para a prisão, vou, mas eu tenho a graça. Tu vai para a fornalha, vou, mas eu tenho a graça. Pastor, e aí? Aí nós vamos aprender nesse segundo livro de Coríntios, como vale a pena sofrer por amor a Cristo. Depois o apóstolo Paulo fala bem assim, ó, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Para ele ter falado isso, nós vamos aprender o porquê que ele falou isso. Shalom, vamos cantar? A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele ainda diz bem assim, ó, e quando tu tá fraco, é aí que tu tá forte. Quando tu tá aflito, é aí que eu te fortaleço. Quando você pensa que não é aí que eu mostro que você é. Por quê? Porque a minha graça te basta. Agora a palavra de Deus para a tua vida é, não negocie o teu Jesus. Se coloca de pé que eu quero orar pela tua vida nesse momento. Quem sabe a tua vida tem passado por umas tempestades, por umas turbulências. Quem sabe a tua vida tem passado por algumas aflições, algumas perseguições, e algum talvez vem tentar negociar, vem tentar
tentar querer trair, vem tentar querer fazer você se afastar. Eu quero falar para você uma coisa: não faça que nem Judas fez. Pastor, mas eu vou lucrar. O teu lucro vai ser para a desgraça. O teu lucro é preço de escravo. Mal vai dar para contar um terreno que não vai ter valor para nada. Agora, pastor, se você ficar com Jesus, você vai ver que o terreno, a casa que Ele tem preparado para ti lá no céu, ela tem valor, um valor estimável que a terra não consegue pagar, a terra não consegue te dar. Pastor, o engenheiro é Cristo, o arquiteto é Cristo. Oh, meu Deus do céu, eu quero ir para aquele lugar. A minha casa está preparada lá no céu.